Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Nosso tema aí, né? Saiba como criar agilidade organizacional usando BPM e Squad. Sejam todos bem-vindos aí. Meu nome é Vinícius, vou me apresentar aqui um pouquinho mais. Sou sócio-diretor da EWAX, uma empresa de consultoria em estratégia, processos e projetos. Atuo aí há mais de 20 anos nesse segmento de projetos, de processos, melhorias, etc. Sou diretor regional da EWAX aqui para o Paraná. Minha formação é em tecnologia, então me formei em processamento de dados, fiz mestrado em computação pela Federal do Rio Grande do Sul. Sou PMP, CBPP, enfim, tem outras certificações aí na área técnica. E aí está aí o meu contato para quem quiser depois, na sequência, trocar experiência aí, me adicionar em redes sociais, fiquem à vontade. Pessoal, para aumentar nossa interação, eu criei aqui um grupinho, tá? Estou mandando aqui no bate-papo novamente. Tem uma galera aí já mandando fotos aí. Um grupinho temporário no WhatsApp aí. O Bento acabou de mandar uma foto. Então aí, quem puder, entre aí, né? Pode mandar foto, pode mandar ali comentários. A gente está monitorando também aí esse grupinho, tá? Estou vendo o pessoal tá entrando aí, legal. Legal. Então, vocês estão conseguindo ver minha tela? Estão conseguindo ouvir tudo bem? Como é que tá? Vamos dando feedback aí, para a gente poder saber como é que tá tudo andando, tá? Então, ó. Então aí, ó, Bento aí, legal. Obrigado, Bento. Vamos lá. Estamos dando sequência aqui. Bom, vocês vão receber um certificado na sequência, depois desse webinar, não? Então, quem já está acostumado aí a participar de webinars com a gente, depois você tem lá uma avaliação, você responde, recebe isso via PDF, você pode aí comprovar a sua participação. Aproveito e peço, né? Compartilhem isso no LinkedIn, compartilhem aí nas suas redes sociais, marquem a gente aí, quem não tiver no LinkedIn, marca. A gente gosta dessas coisas também, né? A gente faz isso aqui e são os motivadores que a gente tem. A gente vê o pessoal compartilhando, nos ajuda e é prazeroso também. Então fica aí a dica, tá? Vamos lá. Bom, vamos entrar direto no nosso assunto, sem mais delongas, né? O pessoal está entrando, o grupo está ficando mais cheio. Estou acompanhando aqui. Legal. Estou me organizando com um monte de coisas aqui, tá, pessoal? Bom, para começar, né? Estamos falando aqui de agilidade organizacional, estamos falando aqui, né? Como isso, né? O que é agilidade organizacional? Primeira pergunta, né? Que eu faço. E aí, está aqui, né? A agilidade organizacional é a capacidade de uma organização de reagir rapidamente às mudanças no ambiente. A agilidade não é fazer as coisas de forma rápida, não é acelerar, loucura. Não, a gente é ágil, a gente... Não. Agilidade, esse termo, né? Agilidade organizacional não tem a ver com a velocidade dos trabalhos, das tarefas. Tem a ver agilidade com a capacidade da organização entender o mercado e rapidamente, aí sim, rapidamente reagir a isso, rapidamente ela propor algo para isso, né? Não ficar parado muito tempo. Então, essa é um dos fatores da agilidade organizacional. Então, é reagir às mudanças do mercado. Aí eu faço uma pergunta. O ambiente de negócios muda? Sim, não? Como é que funciona isso? Vocês acham que o ambiente de negócios ele está sempre evoluindo? Sim, né? O ambiente de negócios hoje está cada vez mais veloz, rápido, esse mundo VUCA, né? Esse termo aí já bem batido, mas enfim, né? Um termo que foi
foi cunhado aí após a Segunda Guerra Mundial, né? O mundo é mais volátil, ele é mais incerto, muito mais complexo, tem muita ambiguidade, então o mundo está assim num outro patamar. E isso aí faz com que a gente tenha que reagir cada vez mais rápido, né? Então todos vocês já estão aí bem acostumados com isso, imagino eu, de notarem que o mundo está cada vez mais veloz. Então, as empresas elas têm que reagir rapidamente, elas têm que ter agilidade para conseguirem aí acompanhar esse mundo diverso, esse mundo aí diferente que é hoje, né? Os padrões que nós tínhamos em outros momentos já não se enquadram mais tal qual se enquadravam no passado. A gente tem que evoluir em cima disso, né? Bom, mas e aí? As empresas tradicionais, como é que elas se organizam nesse mundo, né? Então, se eu tenho um mundo VUCA, então um mundo que está aí, constante mudança, evolução, as pessoas mudaram o mindset, a cabeça mudou, o que era uma verdade antes já não é tão verdade hoje. Tá bom, como é que as empresas se organizaram nesse mundo? Como, né? É a primeira pergunta que eu faço para vocês. Eu vou soltar aqui uma consulta para vocês. Como é que vocês estão imaginando que as empresas, tá aí, soltei, elas se estruturaram com células, né? Então, várias células trabalhando, como se fosse um organismo. Não, com organogramas, um organograma, né, vertical, com hierarquia bem formatada, para poder entregar isso. Ou utilizando squads, né, parecido com células, squads ali para conseguir vencer esse mundo tal qual ele é. Ou organizaram-se com cadeia de valor. Então, empresas tradicionais, tá? Essas empresas tradicionais, como é que elas se organizaram, né, para esse mundo? O mundo está cada vez aí mais acelerado, diferente, né? Como é que então essas empresas tradicionais pensaram na sua organização? Vamos responder aí para a gente seguir. Nós estamos aí com quase 80 pessoas online aqui, um público bem bacana. Então, e aí, né? A pergunta que eu estou fazendo é, nesse mundo acelerado, mundo VUCA, como é que essas empresas tradicionais, né? Não estou falando de startup, de empresas aí, né? Estou falando das empresas tradicionais, como é que elas se organizaram. Mais uma vez, né? Chamo aí para quem está chegando agora, montei um grupinho aqui no Whats, o link está aí no bate-papo. Quem quiser entrar, trocar experiência, mandar uma foto aí assistindo o webinar, a gente agradece. E a gente interage um pouquinho ali. Bom, então vamos lá. A consulta está rolando. Vamos parar aqui. Fechar. Compartilhar. Bom, está aqui. Estão dizendo que 62% utiliza o organograma, né? Então, acho que vocês estão vendo aí, né, o resultado. 62% utilizam organograma, né? Monta organograma, essa é a maneira que ela se organiza, que ela se estrutura ali para vencer esse mundo, né? 24%, um quarto aqui, diz que está usando squads, né? Não vi muitas empresas tradicionais usando squads, mas enfim, né? É uma estrutura que está recente. 8%, isso me entristece, dizem que as empresas estão utilizando cadeia de valor para se organizar. Quem assistiu meus outros webinars aí sobre cadeia de valor, né, vai saber o porquê da minha tristeza, né? Estou brincando aqui, mas recomendo aí assistir os webinars que eu tenho feito esse ano. Fiz um de cadeia de valor, fiz outro de uma frente de processo, tá? Eu falo um pouquinho disso, do porquê da utilização da cadeia de valor. E 6% utilizam uma estrutura com células, né? Bom, nós tivemos aí umas 50 pessoas respondendo, para vocês terem uma ideia aí da quantidade de respostas. Bom, então, assim, a grande resposta aqui foi organogramas, né? As empresas tradicionais, elas utilizam organogramas. Então, tá. Bom, vamos ver, então, o contexto histórico disso, né?
Lá atrás, né, as empresas quando surgiram, lá, né, depois da Revolução Industrial, começamos a ter corporações, as empresas cresceram, tinha um monte de gente trabalhando numa empresa, e aí os caras começaram a pensar, como é que eu organizo isso daqui, né? Olha só, um monte de gente trabalhando, começa a virar bagunça esse negócio aqui, né? Então, o pessoal foi e dividiu as pessoas, apartou as pessoas em departamentos, né? Departamentos, apartar, a origem da palavra é essa, apartamos as pessoas, criamos ali os departamentos, né? Os setores, né? Então, setorizar seccionar, vem daí a palavra, seccionamos a empresa, pegamos a empresa e dividimos ela, né? Tem empresa, inclusive, chama de divisão, né? É, nós tínhamos uma empresa que era uma massa única, a gente dividiu, seccionou, apartamos as pessoas ali, tentando organizar um pouquinho. Claro, estamos falando lá atrás, né? Num tempo onde tinha comunicação, era mais falha, nós não tínhamos tantas facilidades na organização, então o mais fácil era eu apartar as pessoas mesmo, né? E aí muitos pensadores vieram nessa linha. Então você pega o Fayol ali, ele veio, né? Ele propôs lá no começo do século passado, ele propôs então essa estruturação, né? Criar um organograma. Ele fala ali em divisão do trabalho, ele fala ali em unidade de direção, ele fala em centralização, ele fala em hierarquia escalar, né? Então assim, o Fayol, quem fez administração aí, deve se lembrar, né? Se você pelo menos foi nas primeiras reuniões, nas primeiras aulas ali de teoria geral da administração, ali teoria clássica, deve lembrar do Fayol, né? Ele é um autor aí, um pensador aí da administração clássico, né? Então ele propôs isso e, né? Todo mundo foi nessa linha. Então, né, tá aqui o que eu tinha dito. Então, todo mundo foi nessa linha. Então, aí você vai na internet, peguei algumas da internet aqui. É, é, enfim, né, tá aí, ó, Petrobras foi nessa linha, organograma. Opa, tô voltando aqui. Banco do Brasil, né? Então, olha só, organogramas. Olha só, né? O pessoal vai se passando aí, o pessoal vai se aprimorando nisso aí, né? Olha o tamanho dos organogramas que nós temos aí, né? Olha só, né? Cada vez mais complexo. O pessoal aí da justiça são os que mais gostam dessa hierarquia escalar. O que acontece aqui, né? Bom, a gente olhando para isso daqui, um organograma como esse, a gente já consegue ver assim um monte de divisões, né? Isso aqui gera o quê, né? Gera um monte de problemas numa organização tão dividida dessa forma, né? Eu costumo brincar que um time de futebol, vamos pegar um bom time de futebol aí, o Barcelona do Guardiola, ele joga todo unido, né? Todo mundo ataca, todo mundo defende. O time, esse é um time que joga bem, né? Todo mundo joga e defende. Se eu tenho um time de futebol que ele é dividido em departamentos, o departamento de ataque atacando, a defesa fala, eu não tenho nada a ver com isso. Aí a bola vem, o departamento de defesa está aqui defendendo, o ataque fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. E aí fica uma coisa que não ajuda o time a ter entrosamento, a entregar melhor, a ganhar partidas, etc. A mesma coisa acontece nas empresas com uma hierarquia baseada, uma estruturação, uma organização baseada em organogramas. Bom, significa que essas empresas clássicas, elas têm dentro de si assim um amor, uma paixão por Fayol, por Taylor, né? Esses caras pregaram isso há cento e poucos anos atrás, e aí talvez o gestor dessas empresas, que estudou administração há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, foi só nas aulas lá iniciais do curso, o resto não participou mais, e ele está apaixonado por essa estrutura. Então, a cultura de gestão dessas pessoas, né, dos gestores que estão há mais tempo aí no mercado, ela é muito baseada nisso. Eles aprenderam que é assim que organizam a empresa, né? Então é muito difícil até para a gente dizer, olha, não é assim, né? Faça diferente.
é difícil você vencer isso. Né? Então, conforme vai entrando outras gerações na gestão, então, sei lá, os millennials uma hora serão os líderes das empresas. Eles talvez não carreguem essa cultura de ter que organizar a empresa dessa forma, hierárquica, alta, vertical, linha de comando central, lá em cima. Né? Por mais que nós tenhamos estilos dentro disso, estilos de liderança, ela tem um fundamento, né? Essa hierarquia vertical, alta, com linha de comando descendente, né? Então, enfim, isso aí é bem clássico. Acredito que todos vocês aqui, até pela votação que a gente fez aqui, 2/3 disseram é assim que as empresas se organizam mesmo, com variações de estilo disso, mas é dentro disso que elas estão se organizando. Então, essa paixão que tem a alta gestão pela teoria clássica lá de trás, né? Então, Fayol, esses caras morreram faz mais de 100 anos, né? E as empresas estão seguindo o que eles falaram piamente aí, algumas delas, né? Então, essa é uma situação. Bom, mas qual é o problema, então, que traz esta organização ela ser departamental assim? O que traz isso de problema, né? Vamos lá, mais uma consulta para vocês aqui. O que vocês acham que traz... qual é o problema dessas empresas aí, né? São extremamente burocráticas, as mudanças são dificultadas pelos departamentos, geram distanciamento entre as pessoas, todas estão certas. O que vocês acham aí, esse tipo de empresa? O que acontece aí? Vamos lá. Vamos voltar aí, né? O que vocês acham? Qual é o problema? Por quê, Vinícius? Isso aí é testado, tem mais de 100 anos aí que isso é feito, e esses caras escreveram livros sobre isso, poxa, tem que seguir mesmo. Tem algum problema ter uma hierarquia tão departamental, organograma? Todo mundo já usou isso antes? Como é que faz? Vamos votar aí. Bom, já aqui 2/3 aí, estamos com 90 pessoas agora online, vamos ver qual é o resultado. Compartilhar. 7% diz que elas são excessivamente burocráticas, 16% estão dizendo que as mudanças são dificultadas pelos departamentos, 7% falou que geram distanciamento entre as pessoas, e 71% diz que todas estão certas, né? Bom, na minha opinião, isso não tem certo e errado, essa resposta aqui, né? Na minha opinião, todas estão certas, tá? Por quê? Né? Vamos ver um pouquinho mais disso aqui, né? Olha, aqui quase 3/4 está dizendo que tudo isso aqui acontece numa empresa que ela tem organograma estrutura muito forte, né? Então, vamos ver aqui, né? Então, algumas respostas, né? Ela cria silos funcionais. O departamento ele vira um feudo, que tem um senhor feudal ali. E esse senhor feudal, ele faz tanto curso de liderança que ele tem que ser o líder que vai proteger a sua equipe, o líder que a equipe vai confiar, o líder que a equipe vai se espelhar, e etc. Então, é uma empresinha com um líder em cima. Tem 8 funcionários naquele departamento, um líder ali em cima. É um silo. Aqui ninguém tasca, eu vou proteger a minha equipe, eu vou fazer com que a minha equipe esteja confortável. Aqui ninguém tasca. A minha função como líder é proteger, abrir o caminho para a equipe. Legal, né? Mas assim, fica lá uma coisa separada. Cria distanciamento entre os departamentos, né? O churrasquinho do financeiro não chama ninguém da contabilidade. São equipes separadas, não é isso?
tem campeonato de futebol no final do ano, a equipe da contabilidade contra a equipe do comercial. Então, assim, são equipes separadas, tem disputa entre elas ali. Enfim, né? Vai gerando um distanciamento entre as pessoas ali, elas começam a falar, o departamento lá não tem jeito, o pessoal não se alinha, eles não mandam certo, lá brincadeira, aquilo, não sei o quê, vira aquela confusão, não é? Eu não consigo nem ir lá no departamento pedir uma ajuda sem falar com o líder, não. Tem que escalar para o líder, não pode vir aqui direto falar com os meus subordinados. Isso gera uma burocracia dentro da organização, né? Os departamentos não permitem que eu faça mudanças. Para falar com o departamento, ele cria uma estrutura única dele ali que não permite que a organização promova mudanças globais, porque quando ela chega no departamento, ela é barrada, porque o líder vai proteger a sua equipe, e ao proteger a sua equipe, ele vai proteger, claro, ele não vai querer dispensar a sua equipe. Então, todos os líderes de departamentos falam, não, rapaz, eu não consigo, a minha equipe está enxuta, os caras estão lá, tá pegado lá, não consigo. Se eu pedir para mudar um processo que passa pelos departamentos, os caras vão falar, mas aqui não tem jeito, aqui já está enxuto. Então, todo mundo protege. É uma questão de ego, né? E o ego é algo, né? O ser humano tem isso, e prejudica muito. E o líder, ele se põe ali como o defensor daquela equipe, né? Confiem em mim, trabalhem por mim, que eu defendo vocês lá em cima. Então, assim, essa liderança média, principalmente a liderança média, ela cria esse impedimento que a mudança desça e entre por toda a empresa, né? Ele se coloca como esse defensor. Outra coisa, quando eu estou executando os processos do ponto de vista do cliente que está solicitando, o excesso de departamentos gera excesso de burocracias. Então, cada departamento fala, eu tenho um SLA, para eu atender tem um SLA, vai chegar aqui o pedido, eu demoro 2 dias para fazer o processo, assim, assado. Então, assim, se eu quebro em muitos departamentos, todos eles vão botar SLA e todos eles vão ter uma interface de interação, vai ter ali o que a ISO sacramentou, a figura do cliente interno, fornecedor interno, essa coisa aí, abomino, tá? Isso não existe mais isso. Se você ainda segue falando isso, provavelmente no seu carro tem um toca-fita tocando Madonna e Michael Jackson lá. Isso é anos 80, pessoal. Né? Cliente interno, fornecedor interno. Só tem um cliente, está fora da empresa. E aí o processo tem que passar pela empresa, passando pelos departamentos. O problema de hierarquia muito forte, organograma muito forte, é que cada departamento vai criar sua interface para o processo e seu SLA, e isso só prejudica, do ponto de vista do cliente, essa interação não é ágil. Essa interação não tem agilidade nenhuma, porque eu peço para um departamento que passa para o outro, que abre um SLA lá no outro, que tem uma interface para interagir, que faz um pedacinho, passa para outro departamento e assim vai. Quem está acostumado aí em prefeitura a pedir alguma coisa, geralmente é assim, né? A gente olha aqui, ó, voltando aqui alguns slides, olhando para essas estruturas enormes, imagina a interação, o trânsito de um processo por esses departamentos todos. Né? Cada um ali tem os seus SLAs, as suas interfaces, o que faz, o que não faz, seu catálogo de serviço, etc. Né? Então, isso não é nada bom para o processo em si, né? Para a agilidade, isso só vai gerar aí dificuldade e burocracia. Bom, nesse contexto todo, o pessoal olhou para isso e lá em 2002, né, o pessoal veio combater. Lá em 2002 surgiu o BPM tal qual a gente conhece hoje. BPM, né? Business Process Management, gestão dos processos de negócio. Eu gosto da tradução, na verdade, gestão por processos de negócio, ou seja, não organizar a empresa, não gerenciar a empresa pelos departamentos, e sim pelos processos. Bom, o Peter e o Finger e o Howard, eles lançaram esse livro, A Terceira Onda, ali onde eles cunharam essa expressão, né, BPM. Claro, isso já existia, mas sim, começando a chamar de BPM a partir de 2002, né? Esse livro
Então, é a pedra fundamental do BPM. E ele vem combatendo tudo isso que eu falei. Dizendo assim, olha, essa hierarquia aí não funciona. Os departamentos tendo clientes internos, isso não funciona. O processo ele não pode ser fragmentado, tem que ser único, ponta a ponta. Então, eles trouxeram algumas novidades para esse segmento que eles visavam bater a burocracia e a dificuldade que existia no gerenciamento através de organogramas. Então, eles vieram disso, eles queriam trazer agilidade. Opa, ó, voltamos com a agilidade. A agilidade do processo, combatendo aquilo lá. Bom, principais conceitos que eles trouxeram ali, né? Processos ponta a ponta, não mais departamentais, integrando todos os envolvidos. Isso é um conceito muito forte, tá? No BPM. Eu trouxe alguns aqui só, tá? Tem outros, tem vários livros, tem CBOC, tem vários livros de BPM, mas eu trouxe alguns conceitos. Então, um processo ponta a ponta, integrando todos os envolvidos. Opa, já bati lá no organograma, né? Que lá é fragmentado com cliente interno, SLA, interface entre departamentos. Um dono único no processo. Olha só, bati no ego novamente, né? O processo ele é ponta a ponta na horizontal, ele passa por departamentos, porém ele tem um dono único. Então, olha só, facilitando a mudança, porque quando tem vários donos, cada um dono de um fragmento do processo, eu tenho uma dificuldade, como eu falei agora há pouco, né, de conseguir fazer mudança na empresa. Né? Até posso ter uma ideia da empresa e não conseguir executá-la aí. Pessoal, eu recebi uma mensagem aqui que caiu aqui a conexão, está funcionando para todo mundo. Respondam aqui, tanto no aplicativo quanto no WhatsApp aqui, se está funcionando. Tá, tem o pessoal aqui. Não, tá ok, né? Acho que alguém aí caiu, então foi alguma questão aí pontual. Pessoal, quem não está no WhatsApp, pode também colocar aqui pelo próprio aplicativo, tá? Aqui do GoToMeeting. Bom, então, o BPM ele trouxe essa questão, né? Olha, é um dono único, porque um dono único ele consegue promover mudança melhor, né? Ele consegue, eu pego ponta a ponta e promovo mudança melhor. Outra coisa, o processo ele tem que ser gerenciado por KPIs. Olha só, quando eu tenho o processo lá departamental e ele não é voltado para o KPI do processo, ponta a ponta, é voltado para a saúde do departamento, não é? Quando a gente tem uma empresa com uma estrutura hierárquica, organograma forte, eu tenho, o que se busca é a saúde do departamento. O líder fica se defendendo, não, aqui na contabilidade está certo, aqui no comercial está certo, aqui no financeiro está certo, aqui na entrega está certo, aqui eles ficam se defendendo, né? Porque estão preocupados com a saúde do departamento. E não preocupados com o acerto do processo do ponto de vista do cliente. Bom, isso gera uma coisa, isso gera que eu coloque dentro do processo uma série de controles dentro do processo, passos no processo de controle para manter a saúde dos processos. Desculpa, a saúde dos departamentos. Eu coloco controles. Então, um lança, o outro aprova, o outro checa, o outro audita. Isso tudo são passos que tiram a agilidade do processo, aumentam o tempo de processo, né? É uma questão aí que não traz agilidade. O BPM fala assim, o processo tem que ser ágil, ele tem que ser menos controlado nos passos, né? Nas tarefas, menos tarefas de controle, porém, controlar ele com indicadores. Controlar ele depois com indicadores. Eu ponho lá para ver se tudo deu certo. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Por que uma pequena empresa deveria, o seu setor de compras, fazer 3 cotações a cada compra? Todas as empresas que eu vou reclamam que o compras ele não é ágil. Ih, rapaz, caiu na esteira, agora é a esteira do compras. Né? Concorda comigo que os compras por aí são todos, porque está na esteira do compras, tem que fazer 3 cotações. Né? Joguem aí no grupo para ver se eu estou falando uma besteira. Mas por que uma empresa pequena, ela deveria... Não, é a governança do compras.
Uma empresa pequena deveria fazer 3 cotações a cada compra. Não é? Eu não sei. Mas a governança para não impedir nenhum mal feito, seja por barbeiragem ou por má fé. Ok. Mas eu não poderia deixar o compra ser mais ágil e ele comprar e depois eu colocar indicadores para verificar se o que ele está fazendo está correto? Então eu deixo o processo de comprar e entregar as compras para quem precisa mais rápido e controlo isso com indicadores ou com auditoria depois, ganhando agilidade. Então, assim, a gente coloca controles e controles e controles e controles dentro do processo, e isso que fica lento, não é? É isso que fica ruim. O governo tem que lançar licitação para tudo. Ué, deixa o prefeito comprar. O Ministério Público poderia vir depois e olhar se comprou correto, tem um outro processo, mas deixa comprar, não ficar 1 ano, 2, 3, 4 anos para conseguir fazer uma compra e nada acontece, porque é tão travado o processo. Então, assim, o BPM ele fala, temos que destravar o processo e depois controlar, colocar processos de controle, mas não tarefas de controle num processo de entrega. É uma diferença. Bom, o BPM também ele foca no cliente, né? O processo tem que estar focado para o cliente e não para o departamento. Numa hierarquia de organograma, né, escalar, todo mundo está olhando para o departamento. O controle de custo é pelo departamento. Eu vou ser cobrado pelos custos do meu departamento. Eu vou ser cobrado pelos erros do meu departamento. Está todo mundo focado, então, no seu departamento. O líder, ele é o herói daquele departamento. Ele nos defende. Ele que nos protege. É o líder servidor. É o líder, blá, 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 do departamento. BPM fala assim, tem que ser bom para o cliente. Vocês criaram esse monte de quebra de departamento, o processo fica parando em SLAs de departamento, nas interfaces, cheio de controle. Isso não é bom para o cliente. Então, né, qualquer um que vai na prefeitura da sua cidade, provavelmente vai ter um processo aí todo segmentado, todo cheio de SLA, todo cheio que um carimbo manda para o outro, carimbo que manda para o outro, e assim vai. Então, isso não é bom para o cliente. Então, assim, o BPM fala, tem que ser bom para o cliente, pense nele primeiro na hora de desenhar um processo. Né? E o processo, em 2019, carro já anda sozinho, não é isso? Já temos a internet para todo lado, tem que ser pensado para ser automatizado. Os processos eles têm que ser pensados para conseguirem ser automatizados, serem rápidos com aplicativos, que já consiga ter números, não precisando fazer todo o controle manual do processo. Então, foi isso. BPM é isso. BPM, um resumo aqui, evidentemente, BPM é um conceito, é uma nova maneira de estruturar as empresas. BPM não é fluxograma. BPM não é automatização de processos. Quem tá usando essa sigla dessa forma está usando errado. Tá? A BPM é um conceito de estruturação de empresas para que elas façam gestão não através de departamentos, e sim através de processos. É um conceito que visa trazer agilidade para as empresas, quebrando o conceito anterior. Então, assim, isso é BPM, tá? BPM não é, vou repetir, não é fluxograma. Eu fiz o BPM do processo. Não existe isso, tá? É um erro de expressão. BPM é isso aqui, é esse conceito que eu estou falando aqui. A gente automatizou o processo, compramos um software de BPM. Você comprou um BPM-S, né, que ele traz conceitos de BPM, mas BPM é um conceito, tá? É uma maneira de organizar as empresas, né? Empresas organizadas, antigamente através de organogramas, e hoje a gente fala através de processos. Essa é a vertente atual. E, lembrando, nasceu em 2002 esse conceito, querendo trazer agilidade aos processos. Bom, e aí, né, então a gente começa a organizar as empresas não mais por organogramas, não estou batendo organograma, pode continuar lá, mas o que é mais importante é organizar por cadeia de valor, né, na horizontal, entrega de processo na horizontal. Então, recomendo assistir lá o meu webinar de cadeia de valor. Quem já assistiu esse webinar, respondam aí no chatzinho aí, quem já assistiu esses meus webinars de cadeia de valor, de gestão de processos,
fala um pouquinho disso que eu estou falando aqui hoje. Então, a gente começa a organizar por cadeia de valor, né? Dessa forma aqui, né? Quem não assistiu o webinar, só para responder aqui, ele está gravado, está no nosso site, só procurar lá, você vai achar e consegue assistir ele gravado. Bom, então você começa a organizar na horizontal, tem consultores que chamam isso de gestão horizontalizada até, né? Eu quebro os departamentos, então tá ali, ó, do pedido à entrega é um processo só dentro da empresa que passa por 3 departamentos. Bom, enquanto isso, na sala de justiça, não é isso? Então, ó, nós tínhamos lá empresas horizontais, travadas, burocráticas. Todo mundo conhece alguma empresa desse estilo. Aí veio o BPM e falou assim, olha, tem alguns conceitos que vão ajudar isso. Numa outra vertente, veio o pessoal do Ágil, 2001, a mesma época, né? 2002 está o livro lá do BPM, 2001 sai o Manifesto Ágil. Então, a turma do Ágil também despontava nessa época, porém, o Ágil, ele começou ali, o Manifesto Ágil e tal, no desenvolvimento de software, né? Projetos de desenvolvimento de software. Começou ali, projetos, né? Ágil começou a ser visto primeiramente ali, como a gente conhece hoje, Scrum, etc, tá? Eu não sou agilista, então os agilistas de plantão aí não fiquem bravos comigo, mas o ágil começou ali, Scrum, despontar, etc, né? Os caras acertaram a mão na roda no nome, né? Imagina, você quer projeto do clássico, tradicional ou do ágil? Não tem quem que vai escolher do tradicional, do clássico, né? Todo mundo vai querer do ágil. A palavra ágil traz, assim, remete a coisas boas, rápidas, etc, né? Enfim, mas daí surgiu ali o ágil. Bom, e aí, vamos fazer uma perguntinha para vocês interagirem aqui. A sua empresa utiliza métodos ágeis? Sim, na TI os projetos são ágeis. Sim, temos uma estrutura corporativa que ela é ágil. Sim, não usamos documentação em nada, somos ágeis. Ou não temos conhecimento disso aqui na minha empresa. E aí, como é que a sua empresa está vendo essa onda do ágil aí? Deixa eu ver o grupinho aqui, se alguém está falando alguma coisa. Mandem fotos aí no grupo aí, vocês assistindo o webinar aí. É legal, a gente gosta. Está aberta a consulta e a sua empresa, ela utiliza métodos ágeis? Estava falando aqui que lá em 2001 começou a surgir esse boom dos métodos ágeis aí, né? E aí? Aí, legal, o pessoal assistindo o webinar aí, sempre legal. A gente fica muito sozinho aqui, falando para a câmera, a gente quer ver as pessoas assistindo aí, dar uma interação aí com a gente, legal. Estou vendo aqui as perguntas. Consultas. Vamos lá, 2 terços já votaram. Ficamos aí. Vamos fechar e vamos ver. Essa aqui já deu um pouquinho mais espalhado as votações aqui, ó. 40% falou sim, na TI os projetos são ágeis. 29% ali disse sim, temos uma estrutura corporativa ágil, bacana. 7% diz sim, não usamos documentação em nada. Isso é engraçado, né? Porque o pessoal acha que não ter documentação é ser ágil. Não, é uma verdade, né? Os agilistas que estão aqui sabem que existe tanto método quanto qualquer outro processo aí, né? Ser ágil não significa não ter documentação em nada.
Mas, enfim, né, eu coloquei isso aqui como uma brincadeira aí. 24% não temos conhecimento disso, né? Não estão trabalhando com agilidade. Bom, olha só, o número ali, vou ocultar aqui, voltar para o slide. O número ali está mostrando o que eu falei, né? Todo mundo passa a querer ser ágil. Depois de 2001, aquele nome estrondoso, maravilhoso, mas a agilidade ainda restrita ao ambiente de tecnologia. E a nossa consulta aqui, ó, nós estamos com 90 pessoas aqui, mostrou isso, né? Ó, 40% diz a TI é ágil, 29% falou que no corporativo também é ágil. Então, olha só, tá condizente aqui, né? Todo mundo quer ser ágil hoje em dia e a TI saiu na frente disso daí. Bom, aí vem o Spotify e simplifica tudo. Olha só que legal, ó. Pega o ágil e fala, ó, o ágil é assim, olha que escalona o ágil, né? Aí vem, ó, como que é facinho, tá vendo? Página 1, página 2, da cultura ágil do Spotify, né? Virou moda aí, a cultura ágil do Spotify. Surgiu aí a figura dos squads. Vou fazer alguns highlights aqui, ó. Primeiro, né? Alguns highlights daquilo tudo lá, eu pincei algumas coisas, né? Squads autônomos. Seja autônomo, mas não seja subutilizado, algo assim, né? Então, ele surge com a figura dos squads autônomos. Como assim squads autônomos, né? O departamento ele é estático, tem um líder em cima estático. Ele fala assim, não, squad. Agora tem uma figura aqui, o squad ele é autônomo dentro da empresa. Legal. Minimize a necessidade de grandes projetos. Grandes projetos são difíceis de implantar, as pessoas resistem e geram muito risco. Então, vamos criar uma estrutura que minimize isso. E aí, esses squads autônomos, eles estão aqui ó, dentro de uns quadrantes que eles mostram entre autonomia e alinhamento. Ok, eles querem squads autônomos, né? Porque squads com pouca autonomia, ou seja, estrutura. Squad é uma estrutura de pessoas, né? Com pouca autonomia e pouco alinhamento com o que a empresa quer, fica ali um bando de gente perdida, né? Segundo o Spotify. Gente perdida ali. Bom, se eu tiver um squad que ele é pouco autônomo, mas com alto alinhamento, eu vou ter aquele líder mandão ali. Precisamos cruzar o rio. Vão lá e construam uma ponte. Pegue cimento, pegue tijolo, faça isso, fulano, faz aquilo outro. Então, eu tenho ali uma falta de... As pessoas, os colaboradores, eles não estão engajados com aquilo ali, eles estão fazendo o que o líder manda, e aí gera esse risco do que o líder sabe e não é o que a gente quer. Bom, se eu tiver aqui embaixo uma alta autonomia com baixo alinhamento que a empresa quer, sei lá, né? Alguém fala assim, olha, precisamos cruzar o rio aí, manda um e-mail assim e não cobra ninguém, não fala com ninguém. E o cara diz, olha, espero que alguém esteja trabalhando naquela questão do rio lá. Só daqui um mês, 2, 3, daqui um ano, vamos ver que ninguém fez a ponte e ficou para trás. Né? Então, assim, é ruim ter muita autonomia. Gente, tem que cruzar aí o rio aí, né? Sei lá, alguém pega essa aí, mas sem alinhamento, né? Será que alguém pegou esse job para fazer ou não? Bom, o que a gente quer é autoalinhamento e autoautonomia, né? Isso vai gerar muita agilidade na sua empresa. Squads que tem autoautonomia, mas com autoalinhamento. Do tipo, precisamos cruzar o rio. Vamos pensar em como podemos cruzar o rio da melhor forma? Não sei se é uma ponte. Pode ser uma balsa, pode ser uma canoa, pode ser uma tirolesa. Tudo depende do que se quer, da maneira que se quer, para que se quer. Né? Eu não disse ali que era para fazer uma ponte. Né? O primeiro ali, o chefe, o líder, falou, façam uma ponte. Talvez a ponte é muita coisa, não se quer tanto. Ali, o líder fala assim, olha, precisamos cruzar esse rio.
Vamos pensar sobre? Vocês aí, vamos juntos, eu vou liderá-los nesse pensamento. Isso gera agilidade. Agilidade, né? As empresas muito hierárquicas, elas não são ágeis porque elas não têm autonomia, colocam diversos controles no processo, não têm autonomia e pouco alinhamento, porque quem sabe o que tem que ser feito é o líder. O líder fala, faça isso, faça aquilo outro, microgerencia, né? O líder fala, confia em mim, que eu protejo vocês, em contrapartida, façam o que eu mando. É isso que acontece, né? Com variações no estilo de cada um aí. Bom, o Spotify atacou o centro da questão. O Spotify ali, ó, controle versus agilidade, é uma balança, tá? Eu vou nas empresas, os caras falam, pô, Vinícius, queremos mais agilidade no processo, nos ajude. Eu falo, legal, vamos tirar um pouco de controle, transferir o controle para outro lugar, vamos confiar nas pessoas, vamos usar as pessoas para isso, vamos romper as barreiras do departamento? Ah, mas aí eu não quero. Eu quero que seja mais rápido, mas que eu fique controlando tudo. Eu quero assinar cheque por cheque. Eu quero ter controle de cada caneta BIC que usamos em cada departamento. Então, meu querido, não tem, né? É uma balança que a gente fica aí todo o tempo, fica muito ágil, fica muito controlado, e a gente fica aí tentando achar. Você pega o Spotify ali, ele jogou para o lado da agilidade, dando autonomia. Autonomia significa menos controle em cima, não é isso? Né? Squads autônomos, ou seja, com menos controle. Eu dei autonomia para que eles façam. Eu alinho o que eu preciso e dou autonomia para que eles façam. Olha só, ali naquela mesma figura do Spotify, fiz um outro highlight aqui, ó. Se tudo está sob controle, nós estamos indo mais devagar. Ou seja, tudo está muito certinho no carro, tudo está muito controladinho, mas o carro não ganha corrida, né? Está muito devagar. Né? Temos que fazer as coisas, às vezes, com menos agilidade. Vamos imaginar um pit stop. Aquilo não é um squad autônomo, que todo mundo está alinhado, tem que trocar o pneu rápido e sair do carro. Não tem nenhum líder lá, você troca o pneu, você põe isso aqui, você pá. Não, todo mundo está alinhado. Temos que trocar os 4 pneus e todo mundo tem a sua autonomia para fazer ali. Claro, são treinados, enfim, né? Mas é um processo com menos controle e mais autonomia. Então, isso traz agilidade. Bom, isso virou mantra, né? Virou mantra. As empresas hoje querem agilidade e quando falam em agilidade, dão um Google, aparece lá Squad. Então, todo mundo quer ter Squad. Atualmente, para ser ágil, a empresa tem que ter Squad. Não é isso? Então, Squad é a maneira, claro, é a maneira que o Spotify, ele criou isso, né? Vou voltar aqui alguns slides. Ele fala disso, ele cria, vou dar um zoom aqui, né? Ele fala muito disso, dos squads, das tribos, dos capítulos, tá? Então, quem quer saber, estude um pouquinho mais sobre isso, né? Mas ele cria, o que é um squad, né? Uma equipe, olha lá, squad de infraestrutura, squad do aplicativo do cliente, squad das features, enfim, né? São os squads, eles são grupos, são estruturas. Ao invés de ter departamentos fixos, o Spotify fala, não, eu vou juntar em squads temporários, tem autonomia para fazer o que precisa ser feito. Porque se eu mantenho um departamento lá fixo, com um líder em cima, nada muda, fica aquele negócio lento. Então, ao invés de estruturar a empresa assim, eu vou estruturar com squads. Estou resumindo a história inteira, até questão do nosso tempo aqui. Bom, então, na moda é ter squads, né? Bom, mais uma perguntinha. Sua empresa usa squads, pessoal? Sim, temos squads localizados pela empresa. Sim, temos squad por toda a empresa. Ou não temos squads? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver o pessoal aqui do grupo. Legal, o Bento está aí. João Mendonça também, assistindo lá o webinar. Legal. Janaísa também. Bacana, vamos votar aí. Sua empresa tem squads? Já que estamos falando disso, é a moda agora, né? Todo mundo quer ter squads para ser ágil. Né? Agilidade organizacional, sinônimo de ter squads.
Vamos lá. Vou parar aqui um pouquinho. Então, um minuto. Voltem mais alguém que quiser votar aí, vote. Sim, temos localizados por toda a empresa, ou 44 não temos squads. Então tá, vamos aqui compartilhar. 47% falou sim, temos squads localizados. Então, aí, ó, metade das empresas tem squads, quase metade. 45%, quase metade também, não tem squad. Então, você que não tem squad, tá vendo que tem bastante gente que tem squad aí, né? Ó. E 8% falou, ó, temos squads pela empresa inteira. Né? É bacana isso aí. É uma maneira de a gente quebrar a rigidez da estrutura organizacional de organogramas. Né? É uma maneira da autonomia ali, criar uma... Porque é difícil você dar autonomia quando a pessoa está dentro de uma caixinha com um departamento. Então, você cria uma estrutura solta, ela percorre a empresa de maneira diferente. Então, isso dá, teoricamente, agilidade, né? Então, vamos lá. Agora, dá para ser ágil com BPM, que é a questão aqui? Eu escuto aí das startups, os startupeiros, né? O cara fala, BPM trava, não, BPM aqui na minha empresa não rola. BPM trava. Por que BPM trava? Se eu contei a história do BPM, BPM veio para destravar as empresas que tinham organogramas. Vamos entender se o que ele está chamando de BPM é o que eu estou chamando de BPM? Ele está chamando BPM, que é desenhar um processo, descrever um monte de caixinhas, um monte de instrução e dizer que isso tem que ser seguido à risca, não pode nem olhar para o lado e isso vai travar a startup dele. Mas isso é BPM? Ou isso tem a ver com ISO 9000, com outras coisas que o pessoal acha que é sinônimo de BPM? Porque BPM não é isso, né? BPM não tem nada a ver com isso. Desenhar caixinhas. Eu estou falando de processo aqui há 1 hora e não falei de fluxograma. Né? Não tem a ver com isso. O processo ponta a ponta previsto pelo BPM, ele veio para quebrar essa estrutura, para dar agilidade. Então, olha aqui, ó, do pedido à cobrança, um processo numa pizzaria, passa por 3 áreas, né? A área de atendimento, a área de produção e a área de entrega. Só que o BPM fala assim, é um processo só. Não são 3 processos, é um processo só. Que tem um dono único que olha para tudo de uma vez só. E se tiver que mudar, esse dono único sai mudando em qualquer área. Não tem que responder a 3 líderes que estão protegendo aquela equipe. Que ele não tem isso, BPM não traz isso. BPM fala, não, temos que fazer acontecer. BPM fala, olha, desenhar um fluxo é uma ferramenta que você pode lançar a mão dela para entender o fluxo, mas é uma ferramenta. Não é o BPM. Fluxograma não é BPM. BPM é isso, olha, ponta a ponta, tem que funcionar esse processo aqui, ó. Temos que receber pedido, produzir e entregar no tempo, cliente satisfeito, outra ponta, e ter um dono olhando para isso. Tá? Numa empresa departamental, tem o chefe do departamento de atendimento, o chefe do departamento de produção e o chefe do departamento de entregas. E aí eu tenho cliente reclamando, o cara fica, não, mas é porque eu entreguei corretamente, foi a produção que demorou. A produção fala, eu demorei porque o atendimento que passou errado o pedido. Aí fica isso, né? Alguém já viu essa história em algum lugar? Então BPM não é. O BPM, o processo ponta a ponta dele, ele é ágil. Bom, vocês estão vendo aqui embaixo que tem uns carinhas ali, ó. Receber ligação, tem ali os atendentes, né? Tem aqui os pizzaiolos. Vocês estão vendo ali que tem umas pessoas, né? Acho que estão ali uns íconezinhos de umas pessoas, né? Olha só, quando eu tenho que fazer melhoria no processo com BPM, eu não faço localizado como a ISO 9000 no departamento. Não, eu faço do ponta a ponta. O dono do processo, ele vai chamar um squad multidisciplinar que vai envolver ali ó, os atendentes, os pizzaiolos, os motoqueiros, vai envolver todas essas pessoas num squad para pensar a melhoria daquele processo. Romper nas paredes. Então, assim, olha, na execução eu já rompi as paredes e depois também na melhoria também trabalho isso como um squad, dando agilidade na melhoria.
Então, ó, ao dar ênfase ao processo, não, lá em cima primeiro, lá. O processo, ao não atingir o resultado desejado, o dono do processo deve promover mudanças através de um projeto de melhoria, onde serão envolvidos todos os participantes do processo, algo parecido com um squad. Então, é multidisciplinar, vamos nos juntar, vamos ter ideias de como a gente pode fazer esse processo ir bem novamente. Ao dar ênfase no processo e não no departamento, e estabelecer um único dono para o processo, fazemos com que muitas burocracias, conflitos de interesse e desalinhamentos desapareçam, trazendo agilidade para o processo. Isso é BPM, isso é aplicar BPM. Não é desenhar caixinhas, tá? Isso é aplicar BPM. É essa a quebra de paradigma para trazer agilidade, junto com squads, né? Podemos batizar que é um squad aquela melhoria ali do processo. É um squad. Tem gente do atendimento, gente da entrega, gente de outros departamentos que se juntam num squad, tanto na execução quanto na melhoria. A execução do projeto BPM, do processo BPM, ela é ágil. O que impede a agilidade é o excesso de regras de controle, já falei disso. O excesso de passagens entre os departamentos. Isso traz problema de muito controle, atrasa os processos, tira a agilidade. Claro, já falei também da autonomia, né? Então, quando eu tenho departamentos, eu tiro a autonomia de parte do processo. Então, o BPM prega que a execução do processo deve ser controlada através de indicadores e não de tarefas de controle, deixando o dia a dia do processo mais ágil. Isso é BPM, gente. O processo, olha só, ali eu tenho indicadores para acompanhamento do processo, eu tenho que pensar nos indicadores corretos, para que eu consiga deixar o dia a dia mais ágil. Cara, toca o pau, vai fazendo aí, ó, vai entregando. Eu vou medindo aqui os indicadores. Se estiver errado, vamos conversar. E vamos corrigir. E vai ter penalização se for algo muito grave. Mas eu não vou penalizar o dia a dia, botando controles e interfaces, SLAs entre departamentos, deixando um troço burocrático. Bom, BPM é um caminho para essa agilidade, né? BPM com squads é o caminho. Então, a BPM é um conceito que vai além de fluxogramas, é um conceito que visa mudar a estrutura de comando da organização, horizontalizando as decisões, criando foco na entrega do processo sem prender o controle, colocando os indicadores para poder controlar. BPM prega a cocriação, tal qual o Squad, junto, unindo as pessoas numa empresa focada na experiência do cliente e não no sucesso do departamento. O líder fica preocupado se o departamento está indo bem. Não, eu tenho que me preocupar se a experiência para o cliente está indo bem. E aí, para isso, eu monto squads para trabalhar os processos ponta a ponta, que tem um dono único, que pode ser o squad leader. O dono do processo pode ser um squad leader. BPM é a maneira mais rápida de se obter a agilidade. E o primeiro passo antes de metodologias mais radicais de agilidade, que vão envolver uma cultura muito mais agressiva de mudança. Então, se você está muito travado, o BPM é o primeiro passo para você ganhar muito mais agilidade da sua entrega. E é isso, né? Meio-dia cravado. Agora eu vou abrir para as perguntas de vocês aqui. E é isso, o BPM ele tem que ser entendido, né? Ele nesse contexto dos squads, etc. BPM não é fazer fluxo e travar o processo. Isso é um erro, tá? Um erro. O pessoal aí colocou como sinônimo BPM, fluxograma travado. Não é isso. BPM, junto com a metodologia ágil toda aí, com os squads, as tribos, etc., as comunidades lá, tudo isso em conjunto gera agilidade organizacional. Pessoal, é isso que eu tinha preparado para vocês. Vamos ver aqui as perguntas. Agora tem dois lugares aqui, né? Eu tenho aqui no aplicativo, vamos ver no aplicativo primeiro. Deixa eu achar aqui. Então, aqui, vamos lá. Bastante coisa aqui. Tudo bem nessa sala do WhatsApp? Tudo bem, Mariane, sem problemas nenhum. Não consigo selecionar nada, consulta rápida pode ajudar. Já passou, né? Mudanças são dificultadas pelos departamentos. Vamos ver aqui.
Pessoal, eu falei de alguns webinars que eu fiz, tem pessoal aqui perguntando. Nosso site, entra lá em conteúdo, webinars, seleciona lá processos, você vai ver, facilmente você vai achar os webinars, só assistir ali, né, clicar e assistir. Aqui a TI usa a metodologia ágil em partes e evangeliza a empresa seus benefícios. Marcelo Pagliotto falou sobre isso. Vinícius, qual dica você daria para iniciar a transformação de uma empresa departamental em uma empresa gestionada por processos no formato ágil, com squads? Mariana, seguinte, né? A dica é difícil, né? Quebrar o paradigma. Primeiro, desenhe os processos ponto a ponto e coloque indicadores. É o primeiro passo que eu digo. Né? Então, defina, não precisa nem desenhar. Defina, olha, do pedido à entrega, esse é um processo, tem um dono, tem indicador. No começo, as pessoas não entendemos o que é isso, esse dom de processo aí e tal, mas começa a colocar as rotinas de acompanhamento. Primeiro mês que passar, você chama o cara e fala, o indicador do teu processo, vocês venderam, não conseguiram entregar. Vocês produziram, não conseguiram entregar. Vocês, enfim, né? O processo não andou. Dono do processo, se pronuncia o cara, eu? Sim, você é dono do processo como um todo. E você começa a todo mundo entender a sistemática. Tá? Primeira dica que eu digo é essa: estabeleça os processos, não precisa desenhar, só estabeleça. Olha, do pedido até a entrega é um processo só, o indicador é esse, tem que vender, tem que produzir e entregar, e nós vamos acompanhar tudo isso daqui, e o dono é falando de tal. Isso é o primeiro passo, né? Mas o processo não está indo bem, eu sou o dono e ele está travado. Então tá bom, então vamos montar um squad para poder melhorar esse processo, um de cada ponta dentro de um squad que vai melhorar o processo. Então, um passo a passo rapidinho aí, Mariana. Pensando no papel de um gerente de projetos, onde existe o controle das tarefas, como podemos agilizar o processo, sendo que somos cobrados por controle? Você acha possível? Pergunta do Vitor Hugo Prado. Vitor Hugo, estamos falando de universos diferentes, né? Estamos falando de universos de projetos. Você está dizendo assim, as tarefas do projeto elas deveriam ser mais ágeis e mais controladas. Olha, eu acredito que você possa soltar também, dar autonomia. Um squad é um projeto, gente. Nada mais é, para mim, é um projeto que tem vários recursos dentro de um projeto. Um squad é mais ou menos, né, pessoal? Mas é parecido com isso. Dá autonomia para as pessoas, sai do microgerenciamento e capture isso depois com a evolução do projeto. Né? Tem que ter controle. Ok, você vai uma vez por semana, estamos produzindo, vocês estão conseguindo evoluir, não ficar no microgerenciamento, né? O controle não precisa ser tão rígido no dia a dia, atrapalhando as tarefas. O controle tem que ser algo liberando as tarefas, tem que ser algo por cima disso. Pergunta do João Fernando Mendonça: você acha que é possível implementar squads em qualquer empresa? Sendo sincero, acho que sim. Acho que o primeiro passo é BPM. Squad está ali dentro, com outros nomes. É o primeiro passo. Né? Claro que é uma mudança cultural. Para mim, qualquer empresa você consegue fazer isso. A questão é mais cultural, né, João Fernando? Maria Cristina, show, me aprofundando mais no BPM. Vou apresentar um case BPM Day aqui em Maringá. Estou muito feliz. Maria Cristina, legal, estarei em Maringá também na próxima semana. Obrigado pela confiança, pelo case. Estou aí ansioso para ver seu case também. Vamos conversar aí em Maringá. Fica daí o convite para todos da região de Londrina e Maringá. Teremos 2 dias lá de BPM Day, lá, apresentação de cases lá na região. Roniel, obrigado pelas palavras aqui, pelos elogios. Maíra, parabéns pela iniciativa dos webs. Obrigado pelas palavras, Maíra. Solange, a introdução de uma cultura mais ágil deve partir do board? Sempre é mais fácil quando o board compra ideia, Solange. Solange Bispo perguntou aqui. O board, né, a alta gestão da empresa, ela tem que entender. Como eu falei, tem muita gente parada no tempo lá, né, na teoria clássica da administração. É muito difícil para um cara desse ele entender o que ele não vai cobrar departamento, se vai cobrar um processo, ou vai cobrar o squad pela melhoria do processo.
é difícil para ele entender isso, mas é preciso aculturar, né? É preciso mostrar, é preciso trazer essa realidade, começar aos pouquinhos colocando isso para mostrar uma realidade diferente. Flávio Lima, obrigado, muito bem explicado. Obrigado você aí, Flávio, pelo seu tempo. Como se diz, a cultura engole a estratégia no café da manhã. Verdade, né? Cultura é um grande dificultador das mudanças nas organizações. Precisamos mudar o mindset. Legal. Deixa eu ir aqui agora para o grupo. Legal, gostei aqui. Ó. Vocês podem até trocar experiências aí no grupo. Vamos ver aqui. O pessoal está aqui, tem fotinhas do grupo, bacana. Pessoal, este webinar está sendo gravado, ele é muito importante, queria divulgar isso internamente. Sim, eu não sei, é Charles Brandão, acho. Charles, sim, está sendo gravado. Um dia, mais ou menos, a gente já disponibilizamos lá no nosso site, então lá na área de conteúdos, fica lá, fica à vontade aí de assistir, né, e passar ele para outras pessoas também na sua empresa. Bem bacana, tá? A gente agradece aí. Posso comparar o Squad com o Design Sprint? Pode, está na mesma categoria ali, acho que é o Bento está perguntando, né? O Design Sprint, ele está na categoria dos projetos ágeis, né? O Squad, ele tem uma abrangência um pouco maior, né? Mas está na mesma categoria ali, é uma equipe multidisciplinar, com autonomia, para pensar uma solução para um problema bem específico. Eu vinculei aqui o Squad a um processo necessitando de melhoria, né? Então, esse processo precisando de melhoria, a gente consegue usar o Squad ali. Mas o Squad é um pouquinho mais amplo que o Design Sprint, tá? Ok? Charles Brandão agradeceu ali, obrigado. Solange perguntando se o grupo do WhatsApp vai continuar. A intenção é só trocar ali algumas mensagens. Se vocês quiserem, eu posso deixar ali. Não tem problema nenhum. Posso até adicionar em outros webinars depois mais pessoas. Mas fiquem à vontade ali com o grupo do webinar. Solange. Ricardo Mororo, podemos aplicar conceitos Lean dentro do BPM? Sim, o BPM, o Lean, ele tem uma outra preocupação, tem a ver com agilidade, né? Um dos primeiros promotores de agilidade. O Lean, ele está preocupado, tem uma diferença, né, que conceitual, o Lean se preocupa muito internamente, né? Eu digo, para um processo que eu já sei que ele vai ser assim o resto da vida, eu aplico o Lean para enxugar, melhorar ele. Ele não é disruptivo, o BPM ele olha mais do ponto de vista do cliente fora, né? Então, está sendo bom para o cliente que está fora da empresa, esse olhar que o BPM aplica. O Lean, a gente fala que é porta a porta, e o BPM ponta a ponta. É uma diferença da visão, né? Mas o Lean, eu adoro o Lean, e acho que os dois andam de mãos dadas. Quando um squad de melhoria se reúne para melhorar um processo, ele vai usar fatalmente ferramentas de Lean para fazer aquela melhoria, né? Ele pode lançar a mão de todas as ferramentas do Lean para fazer melhorias. O Lean ele é mais para enxugar, para custos, etc. Né? Então eu posso usar Lean, Design Thinking, Design Sprint, como foi falado, tudo ali dentro do Squad, Customer Experience. Eu posso usar um monte de técnicas dentro do Squad para melhorar o processo e para manter o processo ágil na sua entrega. Notem que eu não estou falando de agilidade só do projeto de melhoria, do Squad ter autonomia e fazer a mudança, mas sim duas vertentes do processo no seu dia a dia também ser ágil. São duas coisas. Ok, Ricardo? Ricardo Jonas Mororo, acho que é isso. Pessoal, mais alguma questão aí? Se não, vamos encerrando. Acho que é isso. Não tem mais aqui nada. Bom, pessoal, então agradeço a vocês aí pelo tempo de vocês. Para mim foi muito bacana. Foi bacana ver vocês aqui nas fotos que mandaram no grupo do Whats. Gera aí uma intimidade um pouquinho melhor do que estar falando sozinho aqui dentro de um quarto aqui, né? E gera uma interação bacana com vocês aqui.
ver a carinha de vocês do outro lado lá. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Fico à disposição, temos contatos aqui e até uma próxima, um próximo webinar ou próximo evento de vocês. E quem estiver em Maringá e Londrina na semana que vem, nos vemos lá. Forte abraço, pessoal.